Um piloto experiente, quase 30 anos de carreira, uma vida estabilizada, esposa, filhos já adultos, mas ninguém imaginava o que estava acontecendo ali. Minutos antes de decolar, em um voo lotado em Congonhas, São Paulo, a polícia entrou na aeronave, foi até a cabine e algemou o piloto. E o que estava por trás da vida dupla desse homem vai chocar você. E hoje eu vou contar essa história completa aqui no Além da Evidência. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é um homem casado. Ele é casado com uma psicóloga, tem filhos com a ex-mulher, mas todos adultos, e mora em um condomínio de luxo em Guararema, São Paulo. Segundo apurações, ele entrou na companhia aérea Latam, na época era TAM ainda, em 1990. E já conta aí com 30 anos de empresa. No dia 9 de fevereiro de 2026, aparentemente era um dia normal no aeroporto de Congonhas. Passageiros embarcando, tripulação ali garantindo os últimos procedimentos para que a viagem corresse bem, verificando todos os assentos, se as pessoas estavam bem acomodadas. Naquele momento, o comandante já estava na cabine, se preparando para o voo. Foi aí que os policiais civis entraram na aeronave. E eles não estavam ali por engano. Eles tinham um mandado de prisão na mão. Estava sendo investigado, era algo horrível envolvendo o piloto. Segundo investigadores, ele seria líder de uma rede de exploração sexual de menores. De acordo com as autoridades, essa investigação começou depois que a polícia começou a receber algumas denúncias. E ela começou a investigar alguns tipos de movimentações suspeitas que o piloto fazia. Na investigação foram vistas mensagens, registros e deslocamentos. E afirmava que o piloto ia para motéis com menores de idade. E como ele fazia isso? Ele usava documentos falsos para que as menores conseguissem entrar nos motéis. Isso ajudava com que ele ocultasse a real idade das vítimas. Com o avanço da investigação, surgiram novas informações. Compartilhamento de conteúdos ilícitos envolvendo essas menores de idade. E havia indícios fortes de aliciamento. Foi aí que os policiais perceberam. Esse não é um caso isolado. Tem mais coisa por trás, tem mais pessoas envolvidas. E tudo indicava uma possível organização bem estruturada. Durante a operação, outras pessoas foram investigadas, inclusive uma senhora que era avó de 3 netas. E a principal suspeita era de que ela intermediava a relação e o encontro dessas menores com o piloto. Veja agora a prisão registrada da avó de 3 crianças envolvidas em um dos episódios mais perturbadores já apurados pela Polícia Civil de São Paulo. A suspeita foi detida em Guararema, no interior do estado, acusada de integrar um esquema criminoso no qual as próprias netas eram entregues a um piloto de avião investigado por crimes de exploração sexual infantil. E segundo apurado, essas netas provavelmente começaram a ser abusadas entre a idade de 10 e 14 anos de idade. E foi isso mesmo que você ouviu. A avó é suspeita de intermediar esses encontros das netas com esse criminoso. A mãe de uma outra criança também participou do esquema. E foi presa em flagrante porque os policiais encontraram fotos íntimas da própria filha no celular dela. Em um dos casos, a polícia apurou que essas pessoas que davam as crianças em troca de alguma coisa não era só em troca de dinheiro. Algumas recebiam dinheiro em espécies, outras recebiam eletrodoméstico, por exemplo, uma televisão, em troca de deixar ali seu filho ou sua neta com o piloto. Até o momento, ao menos 10 vítimas menores teriam sido identificadas. Uma das crianças chegou na sede da polícia bastante machucada e falou que tinha sido agredida pelo piloto no final de semana anterior ao que ele foi preso. Vou pedir só um minuto da sua atenção. Eu vejo que muita gente assiste os vídeos aqui do canal, mas não é inscrito. Se você não for inscrito, peço para que se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos. E a investigação também aponta que esse esquema provavelmente está ativo há anos. A polícia ainda está investigando, mas em resumo, como é que acontecia essa abordagem? Ele buscava por adolescentes, geralmente de uma família vulnerável. Em alguns casos existia essa intermediação familiar. Encontros geralmente eram feitos através de pagamento e parte dos atos seria registrada e compartilhada. O piloto pagava entre 30, 50 ou 100 reais para ter acesso às crianças e abusar delas. Também existem outros casos que estão sendo ainda apurados, que são aqueles que eu falei para vocês que o piloto pagava por essas crianças, por essa intermediação de crianças através de eletrodomésticos. A polícia também investiga um possível compartilhamento dessas relações que o piloto tinha através das redes. É importante frisar que essas informações elas foram divulgadas publicamente, mas ainda estão sob apuração da polícia. O piloto, na verdade, vivia uma vida dupla. Enquanto o piloto vivia essa vida, de cometer esses crimes contra essas menores de idade, ele vivia uma outra vida como piloto que era uma vida comum. Ia lá, transportava centenas de passageiros, voltava para a família. A esposa, inclusive, foi ouvida e disse estar arrasada com tudo que aconteceu e que ela não sabia de nada.
Colegas de profissão relataram surpresa. E a pergunta que muita gente faz é como é que alguém assim consegue manter duas realidades distintas. As investigações elas começaram no final do ano passado, quando a delegacia ela recebeu inicialmente uma denúncia anônima, só que continha vários nomes, o que permitiu a gente identificar a mãe de uma das vítimas. E aí a gente chamou essa mãe na delegacia e ela narrou todo o ocorrido, fazendo o primeiro atendimento para a família. Ela contou que tinha descoberto que a sua filha estava enviando fotos, vídeos e também tendo relações com o Sérgio. E nesse momento ela já conhecia o Sérgio. Então ela ficou completamente em choque, reportou isso tudo à polícia e a gente iniciou toda a investigação. Foram aproximadamente 4 meses de investigação até a operação ontem. A gente já tinha identificado 4 vítimas antes de realizar a prisão do Sérgio. A gente identificou também, prendeu também a doutora Denise, a senhora Denise, que vendia 2 de suas netas há muitos anos. Então, as netas dela hoje, uma está com 18 anos, a outra está com 14. A de 14, desde 9, 10 anos, aí ela já tinha acesso ao Sérgio, né? Ela já tinha sido introduzida ao Sérgio para poder fornecer material de pornografia infantil mediante pagamento. E a senhora Denise também recebia pagamento por causa disso. A outra neta, a partir dos 13 anos, ela também começou a ser abusada e ficou aí sendo abusada por aproximadamente 5 anos. A gente levantou outras vítimas. Na data de ontem foram atendidas 4 vítimas. Até agora a gente tem 6 vítimas, 6 ou 7 identificadas. No aparelho celular foi encontrado um vasto material. Então a gente ainda está fazendo o trabalho de identificação de outras vítimas. Verificamos que existe contato fora do estado de São Paulo, já que ele tinha aí uma fácil flexibilidade entre os estados por ser piloto de avião. Então a gente vai avançar também para outros estados. E vamos avançar nas investigações porque ele tinha um modus operandi. Ele se aproximava das famílias, ele se aproximava das mães para poder acessar as filhas. Então ele era o amigo que fornecia, às vezes pagava aluguel, ajudava, falava que tinha dinheiro e que poderia ajudar financeiramente. E isso fazia com que ele se aproximasse das filhas, sempre oferecendo benefícios financeiros. A Latam, empresa em que até então ele trabalhava, informou que está colaborando com as autoridades, que repudia qualquer tipo de crime e demitiu o piloto. O caso ainda está em fase investigativa. Se confirmadas as acusações contra ele, os crimes investigados incluem estupro de vulnerável, exploração sexual de menores, favorecimento da prostituição infantil e produção de material ilícito. E as penas somadas podem ultrapassar décadas de prisão. Mas a palavra final ainda será da Justiça. E agora nos resta aguardar os próximos passos dessa investigação para saber quantas crianças na verdade foram afetadas e quantas pessoas participam desse esquema. E você, ouviu falar nesse caso? E esse foi o caso de hoje. Caso tenha gostado do conteúdo, peço para que compartilhe, curta e se inscreva no canal para que não perca os próximos vídeos. E lembre-se, às vezes a vida real pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. Tchau e até o próximo vídeo.